queria fazer uma pergunta a respeito de... A manutenção de uma via física de um contrato de adesão é praticamente inviável assim, em âmbito nacional. Vocês acham que vai ser aberta a discussão, por exemplo, com o Banco Central de aceitação via meios eletrônicos ou telefone de desbloqueio como um contrato de adesão, como aceitação como se fosse um contrato de adesão aos produtos oferecidos pelas IPs? Diferente de instituição financeira, que quando concede o crédito tem a obrigação de ter um título adequado, e aí o que é título adequado eu não sei exatamente o que o Banco Central quis dizer, mas quem trabalha em banco sabe que esse é um dilema. Na área de instituição de pagamento, a gente entende que o Banco Central aceitaria, sim, documentos assinados via eletrônico, com aceite na internet, desde que você observe as regras de defesa do consumidor. Né? Desbloqueio por telefone. Exato. Eu acho que o ponto fundamental aí é a instituição ter capacidade de identificar que aquele cidadão, aquele consumidor é ele mesmo. Né? Esse que é a essência de algumas discussões preliminares que a gente fez com o Banco Central. Ele não fechou questão sobre isso aí, mas o ponto importante é quais os mecanismos que você vai utilizar para identificar que é ele que está assinando o contrato e é ele que fez aquele cadastro, mesmo simplificado, conforme a gente falou no início do evento. Né? Raul, se me permitir, a gente está conduzindo um trabalho na BEX, por orientação da diretoria. A gente está tentando construir e mapear um processo de venda à distância, e essas fases de oferta, envio de prospecto, ativação. Esse processo foi mapeado, nós estamos obtendo pareceres nas duas pontas, nós vamos chamar na área civil, o Bruno está nos ajudando para dizer o seguinte, que aquele processo está blindado e ele é seguro, consegue se tornar um título executivo, simplificando lá. E do outro lado nós contratamos um escritório com foco mais consumerista, para dizer também que, observando aquele processo, se observar aquele processo, estariam preservados as normas, os direitos do consumidor. A gente espera, com isso, mais uns 15 dias, o Marcelo Takeyama está por aqui, ele pode me dizer, mais uns 15 dias, a gente espera estar com isso pronto e abrir uma discussão no Banco Central para tentar resolver essa questão, o processo de venda à distância, mas fundamentalmente separando o momento de oferta e venda do momento de ativação. O produto é ativado quando é desbloqueado, e aí a gente vê se consegue validar esse processo junto ao Banco Central. E o problema que a gente vê no sistema financeiro, justamente não evoluiu muito a contratação online. Ela existe, alguns bancos fazem, mas existe sempre uma restrição, porque tem uma vedação geral que o banco não pode conceder crédito sem um título adequado. E aí o título adequado, antigamente era título de crédito, e o Banco Central mudou para título adequado. E um contrato online, em tese, é um documento que eu posso executar. E aí a dúvida é, eu não consigo fazer um processo rápido de execução. Eu tenho que fazer um processo bem mais lento de execução. Isso seria aceito pelo Banco Central? Então, dentro do Banco Central também, a gente nunca conseguiu uma resposta firme. Né? E isso afetou a indústria. Então, se você olhar hoje o sistema financeiro, ele na parte online, ele é muito mais limitado até. Então, essa regra, se for na mesma linha, ela vai limitar o... Se você não tiver um contrato assinado fisicamente com o consumidor, na parte de instituições financeiras, ele pode fazer uma reclamação, e essa reclamação ela é automaticamente aceita no Banco Central, só pelo fato de não ter o contrato assinado. Né? É lógico que tem todo um processo de contrato de adesão à conta corrente, que já vem a questão do cartão ali, os limites de crédito, mas sim, hoje precisa, mas eu acho que para essa questão das instituições de pagamento, eu acho que a gente está conseguindo obter feedbacks um pouco mais positivos sobre eventuais flexibilizações, mas ainda não bateram o martelo, né? Só acrescentando que na primeira audiência da BEX com o Banco Central, né, foi feita uma pergunta nessa linha, inclusive a respeito especificamente do telefone, né, e o Banco Central respondeu que, de fato, um título adequado não é necessariamente, né, para as instituições de pagamento um contrato assinado físico, mas que apenas uma gravação telefônica não seria também suficiente. Então, precisaria criar sistemas mais seguros de confirmação, né, da aceitação do cliente, até, inclusive, via telefone, mas não apenas com uma gravação. E daí ele deu uma resposta super aberta no final, dizendo que a tecnologia está aí para ser usada, né, para serem criados sistemas que sejam seguros o suficiente. Então, realmente, essa questão ainda está aberta. Né? Dentro desse espírito que a gente colocou, a gente está trabalhando para mostrar que é um processo. Você tem oferta, você tem caminho do prospecto, que também é regulado, né, que seria o nosso sumário executivo. Obrigado. Que seria o sumário executivo. E um passo seguinte necessário,
que seria o desbloqueio, né? A contratação mesmo se daria, o conceito que a gente está desenvolvendo é no desbloqueio, seja ele por que forma for. Então, você teria uma manifestação em contexto da vontade da pessoa, depois de receber o prospecto, receber tudo, de fazer o desbloqueio para depois usar. Então, esse é o racional que a gente está tentando agora blindar com 2 pareceres nas 2 pontas, para poder validar esse processo e tirar esse risco, vamos chamar assim, essa preocupação na área de cartões. Tá? Só mais um item. Lembra que o Banco Central pede a checagem dessas informações anualmente. Tá? Então, assim, uma parte importante disso é, ok, você pode ter eu entendo que eles estão caminhando para flexibilizar um pouco em relação a bancos, tá? É meu entendimento, acho que é compartilhado aqui. A questão é como você vai poder fazer a checagem anual, amostral, eles sabem que é amostral, para dar confiança ao Banco Central de que aquela base está sendo, entre aspas, higienizada e não tem ali um monte de fantasmas para lavagem de dinheiro e assim por diante. Tá? Então, assim, como casar o cadastro inicial, o momento de contratação e assim por diante de um lado, e como criar mecanismos de checagem dessa informação, que é o grande desafio agora, que a gente consiga criar padrões que sejam aceitáveis para o Banco Central. Tá? Eu acho que é o Juan, né? O Juan tocou no ponto nevrálgico dessa história do Banco Central. Essa exigência que ele faz para os bancos e que, nesse momento, parece tentar estender para o novo setor. É a questão de fraude, a questão de lavagem de dinheiro, que no passado, nas instituições financeiras, foi comum, certo? Alguns aqui se lembram do extinto Banco Nacional, certo? Que criou contas, etc., etc., quando se procurava, cadê a origem desse troço? Ninguém achava em lugar nenhum. Então, vem daí um pouquinho esse receio do Banco Central, né? Cachorro mordido tem medo de linguiça. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Então, você sabe como é que é. E, Ricardo, acho que o outro tema que tem que chamar mais atenção, não muito para instituições financeiras, mas para as não financeiras que passam a seguir a regra do Banco Central, é a aplicação da Lei Complementar 105, do sigilo bancário. Essa indústria de tecnologia, de compras online, ela troca informações com um certo descuido, vamos dizer assim. A gente percebe muito troca de dados de cliente para fazer o Big Data e se vende essa informação. Então, lembrando que quem agora passa a ser uma instituição de pagamento, segue a Lei Complementar 105, e lembrando que na lei do colarinho branco, quem quebra sigilo comete um crime. Então, além dos problemas administrativos perante o Banco Central, na 4595, que é desrespeito a uma regra, você pode estar cometendo crime. Então, teria que ter um cuidado extraordinário com troca de informações consideradas de natureza confidencial. E essa indústria é uma indústria que nunca olhou para isso, então, tirando os bancos, né, que hoje operam. Então, acho que é um cuidado que tem que ser alertado para o mercado para ter sistemas adequados, que é o termo que o Banco Central usa, para a proteção dos dados do cliente. E o que assusta um pouco é que lá no escritório, defendendo um banco, não era um processo administrativo, mas era um posicionamento do Banco Central, foi no sentido de que existe um banco que contratou os serviços de uma outra divisão do banco, outra entidade do grupo, para prestar um serviço de cadastro, montagem, e o Banco Central entendeu que na prestação de serviço ele teria também que obter de cada um dos clientes autorização para que essa informação do cliente fosse passada para o prestador de serviço, que para nós é uma loucura pensar assim, porque na prestação de serviço eu não passo a informação, eu contrato alguém para prestar o serviço. O Banco Central se posicionou no primeiro momento dizendo que ele queria pegar o consentimento de todos os clientes até para a prestação de serviço em benefício do próprio banco, dono da informação. Enfim, esse assunto também nos preocupa um pouco, porque foi a fiscalização que teve essa interpretação, a gente normalmente não concorda com a fiscalização, e eles levantaram esse ponto. Acho que são outro assunto que me preocupa bastante, até porque tem uma eventual consequência de criminal que as pessoas têm que prestar atenção.